Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui com uma grande novidade para você que precisa de camisa para congresso, festividade, você que precisa para a sua empresa. Nós estamos aqui com a Starneck, a melhor empresa do Brasil de sublimação. Você que precisa, vai lá, está aqui nas redes, entra aqui nas redes sociais e eu tenho certeza que você vai fazer o melhor trabalho da sua vida, ok? Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um programa Conectado com Cristo, o podcast que te conecta ao Evangelho. Então, nessa hora, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, o horário que você está nos vendo agora, eu quero deixar uma palavra para o teu coração. A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jesus vai declarar: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero declarar para você que está nos ouvindo, está nos vendo, o Senhor tem alívio para o teu coração. E Ele tem saúde para a tua alma. Eu quero declarar que o Jesus que nós estamos apresentando tem uma vida nova para você. Amém? Que você possa receber essa palavra nesse horário, nesse dia chamado hoje, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre você. Hoje o programa está muito especial. Aí você vai dizer: missionária, você fala isso todas as vezes? Sim, porque todo convidado que senta nessa mesa é muito especial. E eu estou aqui com uma mulher de Deus, pregadora do Evangelho, palestrante, psicóloga, serva do Senhor, e ela tem algo extraordinário para apresentar a vocês. Nós temos muitos assuntos para conversar. Estou muito feliz de recebê-la nessa noite e desde já eu quero fazer essa pergunta para você. Quem é Andréia Carvalho? Uau! Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei de onde é que você está me vendo, qual horário, mas essa é uma das perguntas mais difíceis que tem da gente responder, né? Por mais que a gente, que ela já tenha dado aí uma pista sobre um monte de coisa do que a gente faz, mas falar de nós mesmos é um pouco difícil. Eu costumo começar dizendo sobre a minha principal realidade, né? Antes de qualquer coisa, eu sou a esposa do Anderson, a mãe do Gustavo, que está aqui comigo hoje, e serva do Deus vivo. E aí, a partir daí, a gente, por servir a Deus, né? Porque quando eu conheci Ele, eu não tinha nenhum título, foi Ele que me deu todos eles. A gente começa a adquirir algumas coisas. Então, eu me tornei uma mãe muito jovem, hoje meu filho já é adulto, mas nunca larguei esse Jesus que eu conheci quando ele era criança. E a partir dali ele foi me dando coordenadas certas. Eu acredito que quando a gente permite que ele nos direcione, ele nos leva a lugares inimagináveis, porque a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, né? Os caminhos dele são mais altos que os nossos, então não tem como dar errado, né? E a partir dali ele foi me direcionando para estudar, que foi algo que eu sempre quis. Mesmo quando eu não tinha recursos, porque antigamente fazer uma faculdade não era para qualquer um, né? Ainda mais quando a gente vinha de uma situação muito humilde. E o Senhor ele foi me direcionando para estudar, sempre fui muito curiosa e não era a área que eu queria estudar. Na verdade, eu queria fazer direito, mas o Espírito Santo me repreendeu quando isso eu coloquei diante de Deus, né? Ele falou assim: eu vou te dar algo que é para você trabalhar na minha obra. E ali eu comecei uma faculdade. A minha faculdade também foi algo que Deus ele direcionou tudo, porque eu tive a oportunidade de me formar numa faculdade particular sem gastar R$1, né?
Então, quando Deus me direciona isso, Deus me revela que a partir desse conhecimento técnico, na verdade, Deus estava me dando um ministério, né? Eu considero a minha profissão um ministério. Então, eu não tenho, como algumas pessoas, elas às vezes trazem, né? Porque na minha vida secular, porque na minha vida com Deus, não. Eu não tenho essa vida secular, eu tenho uma vida com Deus. Então, eu estou dentro do meu consultório, eu estou com Deus. Eu estou no hospital onde eu trabalho, eu estou com Deus. Em qualquer lugar. Porque, embora eu aprenda que eu não posso trazer Jesus para dentro do consultório, mas só que Ele nunca me deixa e na hora certa Ele me dá a oportunidade de falar do amor dEle. Então, mesmo que você não fale uma palavra sequer de Jesus, sobre Jesus, a sua vida ela precisa revelar Jesus. E ali as pessoas reconhecem que há algo de diferente em você e buscam aquela água, porque é isso que Jesus nos ensinou, né? Que rios de água viva correrão do nosso ventre. Então a Andréia é essa pessoa que é intensa em tudo que faz, dedicada. Eu sou zelosa demais com as coisas de Deus e Deus sabe que Ele está sempre acima de todas as coisas na minha vida. Que todas as vezes que eu preciso escolher entre alguma coisa, eu não tenho a capacidade de escolher sozinha, mas eu peço que Ele passe na minha frente todos os dias, né? Então, eu diria que Deus, Ele foi gracioso demais comigo e hoje eu consigo olhar para a minha trajetória e eu me olho com muito orgulho de tudo que eu construí. Porque até escritora Ele me fez. Aleluia. Né? E quando eu falo isso com muito orgulho do que eu estou dizendo, porque só Deus sabe de onde eu vim, e o que eu era, onde eu morava, a falta de expectativa, a falta de sonhos, e hoje eu ver tudo isso se concretizando. Eu sou uma mulher muito feliz em Deus. Glória a Deus. Se eu fosse resumir, seria isso. Amém. Você falou algo que é muito interessante, é que você tinha um sonho, mas Deus tinha um projeto. Entenda bem, o homem tem sonho, mas Deus tem projeto. A Bíblia diz que nós fazemos planos, mas a resposta exata vem dos lábios do Senhor. Talvez você esteja procurando, esteja tentando. Pare, ouça a voz do Senhor, deixa Ele te direcionar. Eu tenho certeza que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. É muito melhor fazer a vontade daquele que te manda, daquele que tem para você preparado coisas inimagináveis, como a missionária Andréia falou aqui. Vamos lá, como foi a sua chegada no Evangelho? Você nasceu no Evangelho? Você veio? Como é que você conheceu a Cristo? Falar disso me emociona muito. Eu conheci meu esposo, eu tinha 17 anos. E eu tive uma desestrutura familiar muito grande, porque o nosso pai ele nos abandonou quando eu tinha 10 anos. Então, eu fui criada sem pai nesse tempo. E minha mãe, ela deu o melhor que ela pôde. A minha mãe ela foi muito guerreira. Então, eu tinha essa desestrutura familiar, porque a gente vê, às vezes, as pessoas com papai, mamãe, né? E tudo certinho, mas eu não tive isso tudo, né? Então, aos 15 anos, eu já trabalhava. E foi no trabalho que eu conheci meu esposo, né? Eu servi um cafezinho para o meu esposo. Está servindo até hoje? Estou servindo até hoje. Hoje ele me serve também. É isso aí, vice-versa. Então a gente já está junto há 24 anos, né? Amém. Olha o pessoal contando os anos. Quantos anos ela tem? Só para você não errar na conta, eu faço 42 esse ano, né? E aí, quando eu conheci meu esposo, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, eu não tinha conhecimento desse Jesus, né? Eu cresci numa família católica, fazendo todos aqueles rituais, né? E assim, tenho lembranças muito boas e tenho até hoje eu tenho uma comunicação muito boa com a comunidade católica, né? Tenho muitos amigos e já fiz vários trabalhos, inclusive com as arquidioceses, né? Então,
Conhecer o Evangelho foi quando meu esposo ele vai morar comigo, né? Que a gente não teve essa oportunidade de casar, de fazer tudo bonitinho, né? A gente começou a namorar e precisamos dividir um lugar para morar. E aí, quando ele chega em casa, quando a gente junta as coisinhas, né? Tem no meio das coisinhas dele uma Bíblia. E eu sempre fui muito curiosa, eu gosto muito de ler, e eu nunca tinha tido a oportunidade de pegar numa Bíblia. E aí eu vi a Bíblia dele, porque o meu esposo, ele era afastado do Evangelho. E tinha acontecido lá uma situação na vida dele, a qual ele tinha perdido tudo, e ele era afastado do Evangelho. E aí quando eu vi aquela Bíblia, eu curiosa, né? Comecei a estudar aquela Bíblia, comecei a ler aquela Bíblia, tudo era muito novo para mim. E aí foi interessante porque eu cheguei para ele e falei assim, olha, tem alguma coisa errada com essa Bíblia, porque eu aprendi a minha vida toda sobre Maria, sobre os santos. Eu não estou encontrando ninguém aqui, nem a padroeira do Brasil. E aí ele vai e fala assim, é porque eles não estão aí, do jeito que você imagina. E aquilo ali me gerou muita raiva, porque eu, como toda boa católica, eu queria provar a minha tese, mas eu era muito imatura, né? E aí, não, você está errado nisso, naquilo, e acabei que eu me dei por vencida, não encontrei, né, os santos que eu adorava na Bíblia, né? E aí, aquilo ali me gerou uma certa decepção, né? E aí eu ainda estudava, que eu estava no ensino médio, e um dia lá isso tudo foi acontecendo assim muito um próximo do outro, porque quando Deus ele quer nos chamar, ele tem a forma certa de trabalhar, né? Ele cria o ambiente, a situação para te aproximar dele. E só basta a gente estar atento para ouvir, né? E lá no ensino médio, eu estudava de noite ainda, já morava com meu esposo, mas eu sempre gostei muito de estudar. E eu falei assim para ele, não, eu não vou parar de estudar, não. Ele nunca me mandou parar de estudar. E aí, lá no ensino médio de noite, chega um colega meu, na época, né? Nossa, os jovens de hoje nem vão saber o que é isso, né? Mas um Discman. Ah. Ele chega com um Discman, aquilo ali, nossa, que novidade. Ele tinha dinheiro para ter um Discman, né? Aí ele chega para mim e fala assim, ele era meu colega de sala. Pô, Andréia, tem um negócio para te mostrar. Eu falei, o quê? Meu Discman novo. Aí eu, caraca, que legal. O que tem no Discman? Aí ele, nossa, aqui eu só tenho um CD, que é um CD evangélico, porque eu sou da igreja, você sabe, né? Aí eu, tá. E o que é? Aí ele vai e põe no Discman, escuta só. Gente, eu escutei uma música do Kleber Lucas, que estava em lançamento naquele tempo. Nossa, aquilo ali entrou dentro de mim, só foi uma vez que eu ouvi. Mas sabe quando entra e não sai mais, né? Era Aos Pés da Cruz. Não me peçam para cantar, que eu não sei cantar. Mas era lindo, e aquela melodia maravilhosa. Eu sou apaixonada por Kleber Lucas até hoje, falem o que quiser dele, né? Mas eu escuto as músicas dele até hoje. E aí, quando eu escutei aquilo ali entrou dentro de mim com uma força. E foi tudo assim, uma coisa após a outra. A seguir, eu visitei a igreja do meu amigo, mas eu não aceitei Jesus. Eu não me converti. Mas a semente estava plantada. Mudamos de lugar, fomos para outro bairro, saímos de Jacarepaguá para Santa Cruz. E eu passava em frente a uma igreja, Assembleia de Deus, e eu dizia assim, nunca que eu entro nessa igreja. Olha o tamanho da saia dessas mulheres. Eita, nunca glória. que eu vou entrar. Mas só que tinha um negócio, quando eu passava na porta da igreja que estava acontecendo aqueles cultos, eu passava lá pelo outro lado da rua, porque arrepiava do alto da cabeça a planta dos pés. Eu não sabia o que estava acontecendo ali dentro, eu só sei que eu não entraria, de jeito nenhum. E continuei com a minha rebeldia, só que já tinha algo dentro de mim, né? E meu filho nasceu, meu filho estava com 2 anos, o meu esposo fazendo tudo aquilo que não era para fazer, né? Ele vai e diz assim, vamos visitar aquela igreja? Aí eu, tá bom, né? Se você quer ir, eu vou. E foi ali que eu conheci Jesus, na Assembleia de Deus, filial de Areia Branca,
lá na Rua Marcolina. Oh, aleluia. E lá, para minha surpresa, tinha essa senhora, que era uma moça muito jovem, magrinha, de cabelos longos e cacheados, linda. E aí ela cantava muito. Todas as vezes que eu entrava na igreja, que ela começava a cantar, eu ia muito no culto de libertação. O fogo caía e eu também caía endemoniada. Então, assim, eu tenho essa experiência de saber o que é ser possuída por demônios. E ali caía endemoniada e o obreiro vinha, me levava para um outro lugar para não atrapalhar o culto. O culto começava, o esposo dela e ela dirigindo o culto ali. E isso aconteceu por várias vezes. Na época, o pastor da igreja falou assim: irmã, você precisa de uma visita na sua casa. E eu estou pulando, né? Porque antes que isso acontecesse, eu tinha caído e eu peguei e falei assim: não volto mais. Fiquei com vergonha, não quis mais voltar. E aí eu estou em casa um belo dia, bateram na porta, era de tarde. E quando eu fui atender, era o obreiro Odaí. Ele bateu na porta com uma Bíblia na mão, todo vestido de crente, um sol quente, e falou assim: irmã, eu dei uma olhada nas pessoas que visitaram a igreja e não voltaram, percebi que a irmã nunca mais apareceu lá. Meu esposo estava em casa, ele entrou, falou assim: eu vim aqui fazer uma oração pelos irmãos. E tudo bem. Sentou, fez uma oração e falou: Deus mandou eu cantar um hino. Era o hino da harpa 28. Deus vai te guiar. E aí ele cantou aquele hino, que para mim não fez sentido nenhum, eu não conhecia. Só que o irmão saiu. E o Vou Te Guiar continuou cantando dentro de mim, né? E só parou de cantar porque eu cheguei para o meu esposo e falei: o meu esposo foi comigo a primeira vez, mas ele não se firmou. E ele pegou e falou assim: é Deus te chamando para a igreja, volta para a igreja. E ali eu fui e enfrentei o processo de libertação, que só teve fim quando o pastor visitou a minha casa. E o pastor visitou a minha casa e falou assim: irmã, a gente precisa dar uma olhada, o que é que tem aqui que você não sabe a procedência. Porque muitas vezes, irmãos, a gente permite que o demônio entre na nossa casa por causa de legalidades. E ali eu tinha recebido, quando meu filho era pequenininho, eu trabalhava, uma senhora chegou e falou assim: eu tenho isso lá no meu trabalho. Eu estou ali com a mala do meu carro cheia de brinquedos, que são do meu neto. Só que eu não tinha percebido que aquela senhora, ela era de uma outra religião. E nós sabemos que assim como nós consagramos nossas coisas a Deus, todo mundo consagra de acordo com aquilo que crê, né? E eu levei aquilo para minha casa. Eram coisas muito bonitas, que eram todos brinquedos importados. E quando o pastor chegou, falou assim: irmã, comece a dar uma revisada na sua casa. Veja aqui o que é que tem que você não sabe a procedência. E na hora, o Espírito Santo ele me trouxe à memória aquilo que eu tinha levado para minha casa e que eu não sabia a procedência. Peguei todas aquelas coisas e fiz como o pastor falou: você tem que descartar tudo isso. E aí foi isso que aconteceu. Eu passei a ir para a igreja depois daquela oração e já não caía mais endemoniada, porque eu fui liberta para a glória de Deus. E a partir dali Deus começou uma grande obra. A primeira coisa que ele fez foi me tirar de Santa Cruz e me levar para um outro bairro. E aí a gente entra num próximo capítulo da história. Amém. Uma das coisas que é muito interessante, você que entra na igreja, cai, se manifesta, Satanás se manifesta. Às vezes tem pessoas que falam assim: eu não vou entrar na igreja porque se eu entrar, continue. A igreja não é um lugar de julgamento, a igreja é lugar de acolhimento. Continue, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, viu? Assim como o Senhor tem feito sobre a vida da nossa missionária. Como foi chegar até aqui? Os processos, o que você enfrentou para chegar, para sentar hoje é a Sandréia. O que você passou? Uau. Assim, vê o que você pode
e traga para a gente de experiência. Eu posso dizer que quando eu conheci Jesus lá atrás, né, e eu passei por aquele processo ali que durou algumas semanas, eu já estava começando a compreender, né, e eu tenho muita clareza do dia que realmente eu me rendi a Jesus. Não foi no dia que eu levantei minha mão e aceitei Jesus. Não foi. Porque levantar a mão e aceitar Jesus, confessar Ele diante de todos, ir lá na frente e chorar, muitas vezes nós estamos tomados por um ato de emoção que não necessariamente reverbera em conversão. Conversão é quando nós nos damos conta do nosso verdadeiro estado, nos damos conta da nossa condição de pecador e revelamos para Deus que não temos mais nada. A gente baixa todas as armas, e isso eu tenho muito claro, que depois que eu passei por esse processo, um belo dia, era um dia de Santa Ceia, ainda estávamos no tempo da igreja, onde as mulheres sentavam de um lado e os homens sentavam de outro, né? E por eu não ser casada com meu esposo, simplesmente eu só participava ali como participante ouvinte, mas eu não participava da Santa Ceia em si. E o pastor pregou, pastor que na época era o pastor Josias, lá da Marcolina. Ele pregou, e ele pregou sobre o sacrifício de Cristo. Naquele dia que ele pregou sobre o sacrifício de Cristo, os últimos momentos de Cristo, eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que era como se eu sentisse o que a condição de pecador que eu tinha, condição de pobre, miserável e nu. E aquilo ali veio um choro de dentro da minha alma, uma angústia tão grande, por eu perceber que até então eu estava vivendo enganada. E a partir dali eu levantei minhas mãos de verdade para Jesus e eu falei, eu não tenho mais nada, mas se tu tens isso que tu disse que tens na minha vida, pois o Senhor faça. E eu recebi uma profecia naquele lugar, vindo dessa mulher, que ela não lembra, mas eu lembro. E Deus a usou com muita profundidade. Chegou para mim e disse assim, Deus me mostra você como uma pedra bruta, mas essa pedra vai ser lapidada e vai se transformar em uma pedra preciosa. E a partir daquilo ali, da profecia, da palavra, eu uni as duas coisas. Eu falei, pois se tu tens isso para a minha vida, eu quero. E quando eu disse eu quero, iniciou-se um grande processo. Porque a gente pensa que vai aceitar Jesus e tudo vai ficar lindo. Pelo contrário, as coisas fazem piorar, né? E nós precisamos ter firmeza para entender que nós passamos da morte para a vida. É claro que não vai ser fácil. Claro que não vai ser de qualquer jeito. E a primeira coisa que aconteceu quando eu disse eu quero, quando eu uni aquilo que eu tinha ouvido na palavra, a profecia que eu tinha recebido, é que meu esposo ele teve um insight e disse assim, a gente vai se mudar daqui. E assim, eu fiquei, uau, agora que eu comecei a gostar da igreja, eu estava frequentando a classe dos novos convertidos. Você quer mudar daqui? Quero. Só que o que eu não sabia, porque meu esposo ele é proveniente da comunidade do Jacarezinho. E o que eu não sabia é que o meu esposo ele já tinha arquitetado algo nas minhas costas que eu não sabia. Ele queria se mudar para a comunidade onde ele nasceu e cresceu, porque ofereceram a ele, né? Na verdade, enganaram. Só que ele não sabia disso, mas ofereceram a ele um cargo de gerência no tráfico. Meu Deus. E onde a gente morava era uma comunidade que, embora tivesse tráfico, mas era um tráfico muito, na época, né, era muito, como é que eu vou dizer, muito mais... baixo escalão. Mais de baixo escalão, né? Assim, não tinha muita a procura, né? Isso. Não tinha aquele dinheiro todo, aquela coisa toda. E aí meu esposo, ele vai e a gente se muda. Mas aí, antes de me mudar, eu perguntei a Deus. Eu falei, Senhor, eu já sofri tanto na minha vida. Eu vou me mudar para a comunidade do Jacarezinho. Eu nunca tinha morado numa comunidade daquele tamanho, né? Eu vou sofrer mais ainda.
E aí Deus falou assim para mim, Deus me deu uma palavra que Abraão, quando ele chama Abraão, ele diz, sai do meio da tua parentela, porque eu vou te fazer uma grande nação. Deus falou assim para mim, eu estou te levando, mas eu estou contigo. E eu fui morar dentro da comunidade do Jacarezinho. E chegando lá, todos os planos a respeito do meu marido se frustraram, né? E eu só observei. Lá eu consegui já começar a congregar numa igreja, né, com o meu filho, e eu ia para a igreja com meu filho, só que meu esposo, ele continuou num mundo muito difícil, de uma forma muito difícil. E ali, ele era muito ciumento, porque eu era bem jovem, né, e a gente tinha muitos conflitos por causa disso. Ele passava noites e noites fora, né? Mas, sim, noite, dia, noite, sem chegar em casa, né? Uso de álcool, drogas e coisitas mais. E eu estava ali, firme com Deus, tentando me firmar, tentando conhecer Jesus. E o processo não foi fácil. Nós moramos dentro da comunidade do Jacarezinho por 8 anos. Mas, para a glória de Deus, quando Deus resolveu nos tirar, o meu esposo tinha se convertido. Ele hoje é um presbítero da Casa do Senhor. Deus tinha nos dado uma congregação. Estávamos dirigindo uma congregação. E ali, por 3 anos, nós pastoreamos aquele lugar e começamos esse processo. Deus nos tirou da comunidade, nos levou para morar numa cidade da região dos Lagos, Rio das Ostras. Moramos lá por 2 anos. E lá, Deus também trabalhando tremendamente. Foi lá em Rio das Ostras que Deus me fez passar por uma experiência muito dolorosa, mas uma experiência que eu não tive dúvida alguma do quanto Deus ele foi bondoso conosco. Lá em Rio das Ostras, um lugar onde nós tínhamos um certo sossego, porque a gente sair da comunidade do Jacarezinho sem o PP, sem nada, como é que era antigamente, né, para um lugar onde a gente nem sequer ouvia falar de tráfico, de tiro, de qualquer coisa, e ali estávamos como se tivesse, quando a gente fica desarmado, né? A gente não imagina que ali vai acontecer. Um belo dia, chegando do trabalho, o meu filho, na época, tinha 11 anos. Ele estava brincando na rua e um vizinho lá tiveram uns desentendimentos. Veio um cara acertar as contas com ele e veio uma bala na cabeça do meu filho. É esse daqui, esse lindo que está aqui. Veio uma bala na cabeça dele e ali, por um momento, eu tive a sensação que eu ia perder meu filho. Filho único, né? Filho amado. E quando eu pensei em me desesperar, quando eu pensei em gritar como estava minha sogra gritando, como estavam as pessoas assustadas, eu ouvi a voz do Espírito Santo gritando Aleluia. Dentro de mim. Aleluia. Eu tenho promessa. Aleluia. E quando Deus ele grita dentro de você, não tem como a gente não entender que Ele está no controle. Oh, glória. Fomos para o hospital e meu filho estava com uma bala alojada na cabeça. Só que, para a glória de Deus, nada lhe aconteceu. Aleluia. No momento algum ele perdeu sequer a sobriedade, ele perdeu a consciência. Eu estava ali segurando na mão dele. Então, o Senhor me fez ver que Ele está no controle. Aleluia. E que não é o lugar que nos protege. Quem protege é Ele. É Ele que nos protege. Ali, eu já tinha feito a prova do Enem e eu não tinha ensino médio. Eu não tinha ensino médio. Mas um belo dia, eu acordei de manhã e uma vontade imensa de estudar. Meu filho já estava grande, meu filho já estava com 10 anos. E eu falei para o meu esposo assim, olha, a vida já está um pouco mais tranquila. A gente já estava caminhando. O Gustavo já estava grande. Então eu falei assim, eu vou voltar a estudar. Eu vou voltar a estudar. Olha, mas está tão difícil, porque às vezes a gente vai deixando as coisas muito para depois, né?
Você estuda aqui numa escola, não pega o histórico, aí vai para outra, pega uma declaração, e assim você vai enrolando a sua vida. E eu estava com essa vida enrolada. Acordei e disse, eu quero estudar. E fui para a igreja de noite. Quando eu cheguei lá, veio uma irmã na minha direção e falou assim, André, eu sonhei com você. Eu falei, é mesmo? O que tinha no sonho? E ela disse assim, eu vi você formada, levantando um canudo de diploma. E eu falei assim, Deus, eu só disse que queria estudar, o Senhor já está me mostrando o que vai fazer. E foi ali que eu comecei a estudar. Aí eu falei assim, mas eu não tenho nem ensino médio, porque eu engravidei, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Ela falou assim, olha, tem um supletivo do estado, assim, assim, assado. Foi me dando ali as coordenadas. E eu fui, busquei, comecei a estudar. Eu precisava fazer 3 anos do ensino médio. Obrigada. Não estava no script. E aí, eu precisava fazer 3 anos de ensino médio, só que eu fui fazendo pelos módulos que eu gostava. Eu nunca fui boa de matemática, né? Então, eu comecei fazendo história, que era uma coisa que eu gostava muito, biologia, português. E aí chega o tempo da prova do Enem. E eu sou curiosa. Se tem uma coisa que eu sou intrépida, eu me arrisco mesmo, não tenho medo. Eu sempre vou pensando, não, eu já tenho, vou atrás do meu sim. E ali eu fui. Quando eu me inscrevi no Enem, eu não tinha feito nem metade do que eu precisava fazer do supletivo para ter o certificado de ensino médio. E nessa época que eu fiz Enem, não era como hoje, que hoje a gente, para conseguir o certificado do ensino médio, você precisa fazer um enseja, né? Nessa época não, nessa época se você tirasse tal nota, aquela prova do Enem ali já te emitia um certificado. E eu nem sabia disso. Eu fui por curiosidade. Nos dias da prova, pedi uma amiga para ficar com o Gustavo e falei, vou fazer a prova. Mas, Andréia, você vai fazer essa prova para quê? Você nem estudou. Eu falei, vou fazer para ver como é que é. E fiz. E fiz as provas e tirei uma nota razoável, né? Mas eu não tinha ideia, gente. Olha, eu digo para vocês, eu era tão assim, sem conhecimento das coisas, que eu não tinha ideia o que eu podia fazer com aquela nota. Eu fiz a nível de curiosidade para saber se era difícil, porque quando eu terminasse de fazer o meu ensino médio, eu ia fazer a prova do Enem. E eu chego com aquela nota. E aí uma cliente falou assim para mim, Andréia, você pode conseguir o certificado de ensino médio com isso. Eu, como assim, gente? Não sei disso não. Fui lá pesquisar na Lan House, né? Fui lá na Lan House pesquisar. E aí eu falei, caraca, eu consegui, né? Aí eu comecei a pesquisar um pouco mais. O que eu posso fazer mais com essa nota? E aí eu lembro de uma cliente minha, que ela trabalhava numa faculdade. Ela falou assim para mim, com a nota que você tirou, você não consegue nada, não. Aquilo ali deu um banho de água fria, mas eu continuei pesquisando. E eu descobri que eu poderia ganhar pelo menos um desconto numa bolsa de estudos. Só que, para minha surpresa, quando eu me inscrevi, aí a gente tem 2 opções, né? E aí eu fui lá e falei assim, bom, sempre sonhei na minha vida em fazer direito. Eu quero ser advogada. E coloquei lá a minha nota, né? Primeiro lugar, direito. Aí eles pedem segunda e terceira opção. Eu não conseguia pensar em nada, porque eu dizia assim, eu não nasci para fazer nada, a não sei fazer direito. Então, eu não tenho opção, né? E aí fui lá. Coloquei serviço social, coloquei enfermagem, aí coloquei psicologia. Aí no final ficou psicologia, né? Qualquer coisa, mas eu vou fazer direito. Primeira chamada. Eu fiquei em segundo lugar para direito. Fiquei em segundo lugar para direito e em sexto lugar para psicologia. Então, na minha cabeça, é muito mais fácil uma pessoa desistir e eu ficar com esse lugar do que 6 pessoas na minha frente. E foi aí que Deus falou comigo. Quem disse que você vai fazer uma faculdade para você ganhar dinheiro?
que eu estou te dando é um ministério. E ali, para a glória de Deus, eu ganhei uma bolsa de 100% no ProUni. Comecei a fazer faculdade. E aí, no primeiro dia de aula, eu lembro que meus colegas todos falando de Freud, ai, desde pequena que eu sonho, ai, que isso. Na hora, né? Se apresente, diga qual o seu propósito aqui. Não. E eu, assim, caí de paraquedas nesse lugar, não sei o que eu estou fazendo aqui. Só que quando Deus te dá algo, quando Deus sonha algo para você, como diz a Bíblia, os caminhos dele são mais altos que o nosso. A gente pensa que se conhece e a gente pensa que gosta de algo. Só que, no fundo, quando eu comecei a fazer psicologia, que eu comecei a entrar nas matérias específicas, eu comecei a me olhar e dizer assim, como é que eu nunca pensei nisso antes? Glória a Deus. Porque não foi eu que escolhi a psicologia, mas ela me escolheu através de Deus. Não tenho dúvida. Aleluia. E aí eu fiz a minha faculdade. E aí, estou contando para dizer como é que eu cheguei até aqui, né? Fazer uma faculdade não é garantia que você vai ser bem-sucedido naquela carreira, né? Tem muita gente que faz uma faculdade, guarda um diploma e vai trabalhar de outra coisa. E eu terminei minha faculdade. Assim, sempre tive muita facilidade de estudar, então isso é uma coisa que é minha. E ali, quando eu termino a minha faculdade, eu não tinha paciente. Eu não tinha pós-graduação. Eu era mais uma pessoa graduada em psicologia. E aí, eis que eu guardo aquele diploma e as coisas começam a acontecer, as contas chegam. Eu voltei a fazer o que eu sempre fiz. Fazia unha. Fui fazer unha. Fui fazer unha. Busquei um salão para fazer unha. A mulher não me conhecia. Só que ela pesquisou minha vida na internet e ela soube que eu era psicóloga. Mas eu não disse que era psicóloga de jeito nenhum. Com meu CRP lá em dia. E aí, continuei fazendo unha. Dei entrada no meu diploma, né? Que antigamente não era como hoje. Que hoje o certificado vem pela internet. Antigamente a gente dava entrada, 6 meses é que chegava o diploma. E aí fui buscar o meu diploma. Eu estou indo em direção da faculdade buscar meu diploma dentro de uma van. E eu escutei uma voz falando comigo. Só que não era a voz de Deus. Nós precisamos ter discernimento quando é Deus e quando é Satanás, porque ele também fala com a gente. E eu fui buscar meu diploma e eu ouvi Satanás falando comigo. Você vai buscar esse diploma para quê? Você não tem dinheiro nem para pagar uma pós-graduação? Você faz unha hoje? Rasga esse diploma, para de perder tempo. E eu falei, essa voz não é a voz do meu Senhor. Levei meu diploma, guardei em casa e voltei a fazer unha. E nisso, passou-se um ano. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, tu me deste 5 anos de faculdade. Para mim guardar meu diploma? Para me ser envergonhada? Não que não tenha me acrescentado. Mas eu quero viver tudo aquilo que tu disse que tens para mim. E aí a resposta de Deus foi o seguinte. Deus me deu aquela palavra onde Elias, ele é sustentado pela viúva. Deus manda Elias procurar uma viúva e ele chega, ele tem aquela visão de ver uma mulher catando cavacos para fazer o último bolo, da última farinha, do último azeite. E Elias disse para ela assim, faz primeiro para mim, depois para você, porque a farinha da panela não vai acabar. E eu falei, tá bom, estou entendendo. Deus falou comigo assim, se apresente, vá fazer alguma coisa de forma voluntária. E eu ali pensei, o que eu vou fazer? Estou mexendo no meu Facebook, veio um pastor que eu conheço fazendo um trabalho social num centro de recuperação. Estamos em 7 de abril, né? Estamos no 7 de abril, não é? Isso. Era aqui perto. Porque lá é 7 de abril. Uhum. Eu só não tenho noção da direção de onde é que eu estou, mas Sim. Era nesse lugar. E eu fui. Deus falou assim, é esse. Vá lá e se apresente. Só que eu, como todo ser humano,
a gente quer dar um jeitinho, né? Fazer uma curva e quer fazer as coisas do nosso jeito, né? Falei, bom, Deus, essa casa de recuperação é só de homens. Eu nunca nem sequer entrei numa casa de recuperação. Então, eu vou tentar ir numa de mulheres. Peguei e comecei a procurar no Google aqui da região, o que eu poderia ir. Comecei a ligar. Ninguém atendeu o telefone. Quando eu liguei para essa casa, no primeiro toque o telefone foi atendido. E aí eu me apresentei e falei, eu gostaria de fazer um trabalho voluntário. Eu não conhecia ninguém lá dentro. Mas aí cheguei lá, me receberam muito bem. Tinha 40 homens sentados me esperando. Eu falei, Deus, o que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou resolver isso aqui? E aí, falei, olha, gente, hoje eu vou só me apresentar, mas depois eu vou começar a vir semanalmente aqui e tal. Deus falou assim comigo, abre a sua Bíblia, Provérbios 4, se eu não me engano, 17, que fala assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E graças a Deus eu gosto muito de falar, então comecei a trazer sobre o quanto as nossas emoções nos jogam no chão, o quanto a adicção de drogas, de álcool, ela tem a ver com coisas mal resolvidas dentro de nós. Então trouxe uma breve explanação e fui para casa. E passei aí semanalmente naquela casa e fazia aquele trabalho de forma voluntária. E ali eu já estava trabalhando há 1 ano, sem receber R$1, uma passagem do meu bolso. Eu era muito bem tratada por todos aqueles homens, que eu olho para trás hoje e eu penso como eu fui corajosa. Mas eu estava debaixo de uma palavra. E eu trabalhando ali, fazendo minhas unhas tranquilamente, atendendo muitas clientes, até que um belo dia começa a sentar na minha mesa uma mulher que era assistente social. E ela gostava muito de falar, ela é muito influente na região. E ela diz assim para mim, Andréia, olha, eu vi que você gosta de fazer trabalho voluntário, vai bem abrir um curso de dependência química, que não sei o quê. Aí eu falei assim para ela, olha, eu já trabalho com isso. Ela assim, como é que você trabalha com isso? Eu falei, porque eu tenho uma formação e eu já presto serviço voluntário. Aí mostrei a casa, né, como é que era e tal. Aí ela falou assim, que formação que você tem? Eu falei, eu sou psicóloga. Quê? Você é psicóloga? E tá aqui fazendo minha unha? Eu falei, sim, sou psicóloga, mas eu preciso pagar minhas contas. Então estou aqui fazendo sua unha. Graças a Deus por isso. Ela falou assim para mim, dá uma palestra na Igreja Católica? Eu falei, dou. Fui lá no meu pastor e falei, pastor, fui convidado para dar uma palestra na Igreja Católica. Meu pastor falou assim, vai lá, minha filha, e toca fogo. E fui. E a palestra era num curso que ela estava dando para umas pessoas aqui da região, cuidadores. E aí, dei a palestra e tal, terminei. Ela falou assim para mim, você é muito boa no que faz, eu vou arrumar um emprego para você. Deus que abre porta onde não tem parede. Eu, tá bom, mas eu já recebi tanta promessa na vida que nunca vi se cumprir. Quase 1 mês depois eu recebi um telefonema, era ela dizendo assim, Andréia, quer trabalhar? Eu falei, quero, claro que quero. Continuo lá no salão, mas se tiver alguma coisa eu também quero. Aí ela falou assim para mim, você vai em tal lugar, você, chegando lá você fala que você foi indicada pelo Padre Paulinho. Gente, eu não sei quem é o Padre Paulinho até hoje, mas eu sei que eu cheguei. Em nome do Padre Paulinho. E era um centro de espiritualidade católica que tem aqui na região, aqui em Campo Grande. E nesse centro de espiritualidade católica tem algumas subdivisões lá dentro, né? Tem escola, tem um projeto social que já existia há 40 anos. Tinha um convento, tinha um asilo para freiras idosas. E chegando lá, eu fui entrevistada por uma freira. E aí ela falou assim, bom,
A vaga que nós temos aqui é para fazer um trabalho em grupo, onde você precisa facilitar rodas de conversa, trabalhar com serviço social. Qual a sua experiência? Falei, olha, a minha experiência é só rodas de conversa. É só isso que eu fiz na vida, rodas de conversa. Aí ela, muito bem e tal. E aí eu tô saindo de lá, a freira falou assim para mim, olha, se Deus quiser você que Ele vai te colocar. Falei, tá bom. E colocou. Deus abriu a primeira porta. E ali eu comecei a trabalhar na minha área, mas não larguei o salão também, porque eu sou muito grata a tudo que Deus faz por mim. E eu fiquei um tempo ainda trabalhando nos 2 lugares, porque minha carga horária lá era muito reduzida. Quando ligaram para mim, falaram assim, foi assim que falaram comigo, você ainda se interessa pela vaga? Isso depois de um mês que eu tinha sido entrevistada. Falei, sim. Mas o que a gente pode te oferecer por semana é 12 horas. Eu falei, não tem problema, eu vou 12 horas. Eu queria minha carteira assinada. E aí, a minha carteira até hoje, tudo bem que hoje é digital, né? Mas a minha carteira foi assinada como copeira, manicure, psicóloga. O meu esposo, você não vai trocar de carteira porque é nova profissão? Eu falei, não, essa é a minha história. Essa é a minha história. E comecei a trabalhar a partir dali. Fiquei ali quase 3 anos, o projeto acabou. Eu fui mandada embora, mas Deus já providenciou uma outra coisa. Eu fui trabalhar num projeto da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Porque Deus, quando quer, Ele fala teu nome no Brasil, em qualquer lugar. E aí eu fiquei 2 anos nesse projeto. Desse projeto, enquanto eu estava trabalhando nesse projeto, eu fiz também outros processos seletivos. Hoje em dia eu sou, atualmente, né, psicóloga hospitalar, trabalho no hospital público aqui da região, trabalhava também no hospital particular, já deixei o hospital particular, porque a gente acaba que se mete num monte de projeto, num monte de coisa, né? Então, nesse tempo todo, Deus foi me dando a ideia de um livro, que eu sempre escrevi na minha vida, mas eu achava que isso era muito grande, isso era uma coisa que eu nunca ia alcançar, porque eu não conhecia nenhuma escritora e tal, aquela coisa toda. Só que chega um momento que Deus diz assim, esse é o tempo. E aí eu fui convidada para ministrar num evento de mulheres de uma amiga minha. E quando eu cheguei no evento, tinha uma autora que ela ia apresentar o livro dela, aquela coisa toda, né? E eu, assim, toda boba, que eu ia conhecer aquela mulher, né? E quando eu cheguei, minha amiga falou assim, amiga, eu coloquei você junto com a autora na mesa. Aí eu falei, sério? Aí quando eu cheguei, aí ela me apresentou, olha, essa daqui é a psicóloga fulano de tal. Aí a mulher, ai, que prazer conhecer você, poxa vida, que honra. E eu pensando, meu Deus, é eu que estou honrada. E sentei perto dela e ela falou assim, aí eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, você tem um livro, olha, eu tenho muita vontade de um dia ter um livro, porque eu escrevo muita coisa. Ela pegou e falou assim para mim, você vai fazer um livro a partir de hoje. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu não sei nem como começar. Ela me deu todos os passos. Aquela mulher sentou na minha mesa para me colocar onde Deus queria. E a partir dali, eu lancei o primeiro livro, eu lancei o segundo livro, eu já tenho o terceiro livro, né? E estou eu aqui hoje. Glória a Deus. Algo que você falou e que é uma regra, eu procuro viver isso, e eu sempre falo, seja grato pelo hoje, para você viver as promessas amanhã. Existem pessoas que querem viver promessas, querem realizar sonhos, mas não conseguem ser gratos. Isso me chamou muita atenção. Não, essa aqui é a minha história. Eu fui copeira, eu fui manicure, hoje eu sou psicóloga. Eu louvo ao Senhor pelos passos que eu dei, pelas trilhas que eu tive que trilhar, e o nome do Senhor, porque existem pessoas que querem viver muita coisa, mas não agradecem pelo que está vivendo hoje. E te falar, a gratidão é a chave
que abre portas. Gratidão, né? E que interessante sobre o livro, eita glória, sobre o livro, Deus que te apresenta. Irmãos, não force porta. Deus não precisa que você force portas. Deixa o Senhor te apresentar. A Bíblia, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor. O que te fez, o que te levou a esse cenário foi que lá atrás você soube obedecer. Você ouviu, vai lá, vai trabalhar sem ganhar. Vai fazer a minha obra. Vai plantar. Olha, você que está hoje fazendo a obra do Senhor e talvez você esteja vivendo um momento cansativo, doloroso, saiba de uma coisa: a semente que você está plantando é terra fértil, é lugar fértil. O Senhor, uma hora, vai manifestar sobre você o resultado de tudo que hoje você está fazendo. Toma posse. Amém? O que é depressão? Eu queria... Não, isso aí. O que é depressão? Eu queria entrar nesse assunto, porque é um assunto que ainda é um tabu, né? E eu já ouvi falar de pessoas que passaram por depressão, outras que passam, né? E o que é depressão? Hoje, assim, pela misericórdia de Deus, Deus me colocou num lugar que eu trabalho, e um dos meus lugares de atuação é na emergência psiquiátrica, né? E eu vejo chegar muitas pessoas com todos os transtornos inimagináveis, né? Coisas que a gente nem imagina que existam e existe. E uma das coisas que eu considero, porque assim, eu vejo esquizofrênico o tempo todo, eu vejo crises conversivas, eu vejo crises de ansiedade, eu vejo tanta coisa, mas o que me comove é a depressão. É quando nós vemos uma pessoa ela chegar numa emergência psiquiátrica porque o lugar que ela entrou é tão escuro que ela não consegue sair. Então, assim, a grosso modo, a depressão ela é uma doença que a gente classifica cientificamente como bio, psico, sócio, espiritual. Porque ela é uma doença que ela consegue adoecer, ela consegue paralisar, ela consegue trazer malefícios a todas as áreas do ser humano. Biologicamente, é uma doença que pode te trazer muitas dores, enxaquecas, dores de cabeça, dores nas costas, problemas gástricos, biologicamente. Psico é uma doença que consegue colocar a pessoa num lugar onde ela perde a própria identidade. Ela não se reconhece mais. Aquilo tudo que foi a história dela é como se ela não conseguisse entrar em contato com algumas emoções. Sócio, porque é uma doença que isola, é uma doença que tira a pessoa da sociedade. Geralmente um depressivo, ele afasta as pessoas dele, porque é muito mais fácil ele ficar, às vezes, sozinho do que ele precisar explicar por que está sentindo aquilo. Porque a gente escuta o senso comum dizer muito isso, né? Mas por que você está depressivo? Você tem uma família linda, você ganha tanto, você é da igreja, você não tem por que estar depressivo. E a gente explicar que não é o que a gente tem, mas é o que a gente sente, é muito difícil. Então, a depressão, ela isola, porque às vezes é mais fácil eu ficar trancado num quarto escuro do que eu ter que enfrentar aquela família que me julga, do que eu ter que enfrentar aqueles irmãos que dizem que eu estou com falta de fé, do que eu chegar na igreja e ser tratada como alguém que talvez não esteja no padrão espiritual que deveria. Então, é melhor eu me isolar. E espiritual, porque um dos aspectos da depressão é esse afastamento de tudo, essa desconexão, porque se desconecta de si mesmo, se desconecta da sociedade e se desconecta de Deus. A pessoa muitas vezes relata assim,
eu tento escutar Deus, mas Ele não me ouve mais, Ele não fala mais comigo. Então, se eu pudesse, assim, resumir o que é essa doença, eu diria que ela é uma desconexão muito grande de tudo, de todos, inclusive de Deus. Então, uma pessoa depressiva, ela tem a sensação de que ninguém a compreende, de que ninguém a entende, de que até o mesmo próprio Deus a esqueceu. E a gente vai ter na Bíblia alguns exemplos, né, de pessoas que ficaram depressivas, né? A gente vai ver Elias se isolando, né? A gente vai ver outros exemplos de pessoas que tiveram sintomas parecidos com depressão, mas o que a gente mais tem, mais assim, talvez bojoso, é o que Elias fez, né? Mas se trata de uma doença que precisa ser diagnosticada, cuidada, Ana, tratada. Né? Ana é outra. Ana, ela não tem alegria, não tem prazer, ela não come. A Bíblia nos revela que ela não come. Ela só chora. Ela não sente prazer. O seu marido tenta que ela falasse, e ele vai dizer, não sou eu melhor do que 10 filhos. E a Ana tá num período de profunda tristeza. E ela vai declarar que ela é oprimida, ela é deprimida, né? E às vezes a gente vai endemonizar, né? O que outrora não tinha um psicólogo. Quando a gente existia o sacerdote, existia o profeta, e hoje o Senhor levantou, né, os psicólogos, e a gente está vendo como a nossa amiga um ministério, né? E eu vou te dizer, Andréia, eu sinto uma paz em você. A sua forma de falar, o seu jeito de olhar, o seu jeito de sorrir. Uma paz que consegue ultrapassar, vem para mim, que consegue sair de você para mim. E isso é tão extraordinário. Por quê? Porque quem passa por esse processo quer alguém que possa ouvir. Exatamente. Não consegue falar, quer falar, né? Mas não consegue. E é por isso que vem o suicídio. Sim. A gente, às vezes, recebe, quando você recebe um depressivo, né? Porque é muito importante a gente também fazer essa distinção. Quando a gente fala da depressão, a gente não está falando de uma doença, a gente está falando de um espectro depressivo, né? Tal qual o autismo, né? A gente tem o espectro autista, ou seja, como se fosse, se a gente pudesse transcrever, né, isso em cores, a gente estaria falando da depressão como um gradiente de cores, que ele vai do branco, passa pelo cinza e chega no preto, né? Então, a depressão, ela é essa doença que cada pessoa vai se manifestar de um jeito. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que está fazendo tratamento para depressão, mas ela está produzindo ainda. Ela ainda consegue levar a rotina. Ela sorri. Ela trabalha, ela cuida dos filhos. E isso não significa que ela não esteja depressiva. Porque a nossa sociedade, ela entende como depressão o que nós tratamos como transtorno de depressão maior, que é aquele lado preto, escuro da depressão no nível máximo, onde já atingiu todas essas esferas e onde muitas vezes o indivíduo ele não tem forças para se levantar da cama, né? Então, às vezes as pessoas dizem assim, por que não levanta da cama? Por que não toma um banho? Por que não faz isso? E a resposta para você que tem essa dúvida aí, deixa eu te dizer, às vezes, biologicamente, ela tem a energia tão baixa que a pessoa não consegue levantar a mão para pentear o cabelo, porque ela não tem forças. Ela literalmente ela sente ela está num estado de prostração tão grande que ela não tem forças de levantar para ir no banheiro fazer xixi, ela não tem forças de tomar um banho, ela não tem forças, e eu estou falando força mesmo, eu estou falando de tônus muscular, não estou falando de força de vontade, porque algumas pessoas falam assim, isso é falta de vontade, tem que ter força de vontade, você tem que crer mais.
E eu digo para essa pessoa que está depressiva há muitos anos, que já ouviu várias vezes que é falta de fé. Eu não tenho dúvida alguma que é a fé que tem te sustentado até aqui. É porque é uma pessoa de fé, é porque Deus está contigo que você está de pé. Porque nós queremos o milagre da gente se livrar de todas as medicações, não precisar mais de terapia, se sentir apta para a sociedade. Mas o que a gente não entende é que o milagre é diário. Só de conseguir dar conta daquele dia, você já passou por um grande milagre. Então, a depressão ela tem essas nuances todas e muitas vezes ela chega na emergência. Ela chega na emergência porque a depressão mata, e não necessariamente só pelo suicídio. A gente tem muitos casos de pessoas que elas decidem não se alimentar mais. E a partir do momento que você não consegue mais ingerir nenhum alimento, você pode morrer de desidratação, você pode morrer de desnutrição. Então, o que as pessoas não entendem é que não é só uma pessoa que se lamenta. Tem algo muito, muito profundo nisso tudo, né? Dentro disso, que tem que ser tratado, e não é com uma pessoa. Geralmente, quando a gente trata a depressão, a gente busca uma equipe multi, né? E eu sempre incentivo nos tratamentos, porque eu recebo também no meu consultório esse público, que não basta você tomar remédio, fazer terapia, se você não cuidar da sua parte espiritual. No meu consultório eu não posso falar de Jesus, mas eu posso dizer, olha, se você não estiver espiritualmente bem, não tem como, porque nós somos um ser que classificamos como tricotômico, né? Embora a gente tenha essa visão, às vezes, distorcida de que eu preciso cuidar do meu corpo físico e eu preciso cuidar do meu corpo espiritual. E onde é que fica o teu corpo emocional? Onde é que fica a tua alma nessa história, né? Porque se a gente for ver, a alma é essa parte do ser humano que Deus nos deu para se comunicar com o mundo, para acessar o mundo. Quando você vê uma pessoa morta num caixão, você vê só ali o biológico dela. Não tem nem vida. Isso que você está dizendo, você transmite paz. Eu transmito porque a minha alma está se conectando à tua. Porque se eu não tivesse alma, eu não teria como te transmitir isso. Não é? Amém. Algo que você falou, que é muito interessante, sobre as cores da depressão. E a gente vai ver alguns exemplos de pessoas que uma hora está sorrindo, está cantando, e daqui a pouco você teve a notícia que ela tirou a vida, né? Enfim. E como detectar? Quais são os sintomas dessa família que hoje está passando por um processo tão difícil? Porque a gente só sabe a dor de ter alguém depressivo dentro de casa. Quem já passou por isso? Ter que ter saúde emocional, porque não é só o depressivo que sofre. Sim. A família de quem, né, do depressivo, vamos falar assim, é uma palavra forte, mas de quem tem esse diagnóstico, vamos ser, né? Que sofre esse diagnóstico, também sofre. Sim. Né? Que precisa ter paciência, precisa ter muito amor. Muito amor. É uma casa que precisa ter acolhimento, né? Essa não é a hora de julgar, essa é a hora de abraçar. E quais são os sintomas do depressivo, daquele que mesmo sorrindo, quais são os sintomas que a família precisa observar, que precisa... Então, às vezes você está convivendo com as pessoas e tem aquela sensação de que foi do nada que fulano se matou. Mas não é do nada, né? A gente vai ter os casos de suicídio. A depressão ela é o que está mais em voga, é o que mais aparece. Só que a gente tem também os transtornos afetivos, né? A gente tem os esquizofrênicos que se suicidam. Mas
falando especificamente da pessoa que, às vezes, ela está passando por um processo depressivo. Nós precisamos ficar atentos quando você tiver alguém em casa, que não necessariamente só por causa do suicídio, mas até para você poder ajudar, né? Nós precisamos ficar atento quando aquela pessoa ela começar a perder o prazer pela vida. Prazer pela vida que muitas vezes se expressa em coisas muito do dia a dia, né? Então, vou dar um exemplo. Aquela mulher que tinha um prazer enorme de acordar pela manhã, tomar um banho, botar um perfume, pentear o cabelo, né? Se preparar para ir para o trabalho. E aí ela continua trabalhando, só que ela já acorda de manhã cansada, às vezes ela não toma banho, prende o cabelo de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, não é toda mulher que está andando assim que é depressiva, tá? Meu Deus, eu já estava ficando assustada. Porque Mas tem é um dia conjunto. que eu vou para a Barra da Tijuca que as pessoas vão olhar e vão falar, meu Deus, ela está depressiva. Mas é um conjunto de coisas. Sim, sim. Porque depressão não é um estado de tristeza. Depressão a gente precisa observar sob vários aspectos para poder diagnosticar. E não é pelo Google que a gente diagnostica, não é pela influencer, não é pelos sintomas ou pelos testes rápidos, né? Para a gente diagnosticar depressão, às vezes, a gente precisa de 2 ou 3 profissionais para a gente poder ter certeza do diagnóstico. Um bom profissional, ele não vai olhar para a tua cara e falar, você está depressivo. Não é assim. Um bom profissional, ele vai falar, eu sugiro que você veja isso, eu sugiro, pode ser, você está com sintomas compatíveis com isso, mas assim, bater na lata é difícil, né? Mesmo quando a gente atende na emergência psiquiátrica, o médico ali, ele é treinado para dar um diagnóstico rápido. Só que ainda assim a gente diz assim, olha, seria importante você acompanhar no ambulatório para ver se confirma ou não, né? Porque a gente às vezes está conhecendo a pessoa ali. Então, não é de uma hora para outra que você diagnostica depressão. A gente precisa de pelo menos 2 semanas com sintomas, alguns sintomas que são muito característicos da depressão. Às vezes a pessoa fica triste 3 dias e ela diz assim, olha, eu estive 1 semana deprimida. Depressão não é assim, né? A gente precisa, por 2 semanas, observar como é que está o sono dessa pessoa, porque a alteração do sono ela é muito vívida, é algo muito ali... Visível, né? Visível, né? E a alteração se configura se é para mais ou para menos. A gente vai ver pessoas com insônia, mas a gente vai ver pessoas com hipersônia, né? A gente vai ver a alteração na alimentação dessa pessoa. Se essa pessoa comia tanto e a partir de determinado momento que ela já está combinando tristeza, falta de sono, o aumento de sono, aí vem a alimentação e ela tem uma alteração na alimentação. Ou ela passa a comer tudo que vê pela frente, ou ela passa a não comer nada, né? A gente vai ver a alteração no que condiz as falas dela com relação a ela. Porque a depressão ela tem um cunho muito negativo. Então, uma pessoa que está com depressão, ela não tem falas bonitas acerca de si mesma. Ela geralmente vai se cobrar em excesso. Ela vai se depreciar muitas vezes. Ela vai ter falas do tipo, eu não consigo, vai se sentir incapaz, vai se sentir diminuída, vai se sentir inferior. Então, a gente começa a observar, essa pessoa está dentro da minha casa, ela mudou a forma de comer, ela mudou a forma de dormir, ela mudou a forma de se enxergar, a aparência pessoal, a aparência física dela, a higiene não está tão boa assim quanto era, ela já não se veste mais como antes. Ela tem uma coisa também muito importante na depressão, é que a pessoa, por ela não ter... Ela se sentir que ela não está sendo compreendida, como eu falei, ela é uma desconexão. Então, ela fica, às vezes, irritada demais dentro de casa, impaciente. Ela consegue, às vezes, se indispor com pessoas que ela ama, né? Então, e isso é uma coisa muito, às vezes, inconsciente, mas às vezes consciente. Eu não quero ser perturbada. Para de me perturbar. E aí você está vendo tudo isso. E não é a gente chegar e dizer assim, olha,
Estou vendo que você está parecendo que está com depressão. Se levante, vá para a igreja, vá no monte, faça um propósito. Não, você precisa ter força de vontade para sair desse lugar. Não é bem assim. O que uma pessoa com depressão ela quer ouvir é o seguinte: você quer conversar? Eu estou aqui. Ah, você não quer? Eu continuo aqui. Uma pessoa que está com depressão, ela não quer ser questionada, ela não quer sermão, ela não quer opinião. Ela quer, muitas vezes, acolhimento. E, muitas vezes, o que a gente pode fazer por uma pessoa que está com depressão é a gente deixar ela no cantinho dela. Abre a porta e olha, né? Fulano, quer que eu abra a janela? Ou então, quer que eu fique aqui com você? Mas em silêncio. Porque, olha, quando eu olho para a história de Jó, né? Jó estava tão bem quando tinha perdido tudo, mas chegam os amigos, ficaram em silêncio, estava tudo maravilhoso e ótimo, até que os amigos começam a falar. Porque tu deve ter feito alguma coisa errada, por causa disso, por causa daquilo. Gente, isso só piora o sofrimento da pessoa. Então, se você entender que o silêncio, ele é ouro nesses casos, e aí eu estou vendo isso tudo, o que eu posso sugerir se essa pessoa não se percebeu? Eu sugiro que ela vá num médico. Eu sugiro que ela vá num psicólogo, porque, infelizmente, a nossa sociedade ela tem eu diria, um preconceito. Quando você sugere para alguém, olha, eu penso que pelo que você está passando, seria interessante você procurar um médico psiquiatra. Você praticamente ofende a pessoa. Eu não sou doida. Eu não estou precisando de remédio porque eu sou cristã, eu sou da igreja e eu não preciso disso. Mas aí, se você sugere, vá num psicólogo, ela já entende como algo mais palpável, né? Então, sugira. Olha, eu conheço uma psicóloga, eu conheço um psicólogo. O que você acha da gente procurar ajuda? Porque eu estou vendo que você... E aí você pode pontuar. Estou vendo que você mudou nisso, você está andando muito triste, você não quer conversar, percebi que você chora. Então, o que você acha da gente procurar ajuda? Ah, irmã, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, a clínica da família está difícil. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes você orientar para conversar com uma pessoa que possa ajudar, também. Porque eu percebo que os líderes espirituais, e assim, falo isso com muito temor do que estou falando, mas é uma realidade. A gente tem líderes espirituais ainda hoje que recusam esse tratamento, recusam esse acolhimento, recusam essa abordagem da psicologia com relação a um depressivo ou a qualquer transtorno. Eu já tive pessoas que foram muito magoadas com isso, porque eu vou contar um caso que aconteceu próximo de mim. A irmã estava lá na casa dela com depressão e ela, pelo que a gente observou, ela tem um transtorno bipolar, né, tal. E a irmã faz tratamento e quem tem transtorno bipolar, às vezes você pensa que bipolar é a pessoa que do nada dá uma explosão, mas só que não é isso. O bipolar ele passa fases altas e baixas, né? Então tem umas fases que ele está lá embaixo, depressivo, ó céus, ó vida, e daqui a pouco ele levanta daquela fase, que pode durar meses, né? E às vezes intercala 6 meses do ano assim, 6 meses do ano de outro jeito, às vezes é de 3 em 3 meses, e aí vai de acordo com a patologia de cada um. E essa irmã, ela estava numa fase baixa da bipolaridade, muito depressiva mesmo, tentando contra a própria vida. E ela pede ali um apoio espiritual da liderança dela. Quando a liderança dela chega dentro da casa dela, ela imaginando, vou receber um abraço, uma palavra de conforto. Os pastores simplesmente entraram no modo negacionista. Irmã, você não tem nada, isso tudo é coisa da sua cabeça. É óbvio que é coisa da cabeça mesmo, é mente. A gente está diante de uma questão da mente. Mas não é que eu estou inventando que está acontecendo aquilo. Simplesmente eu estou realmente passando por aquilo ali e eu preciso só de alguém que me ajude a validar o que eu estou sentindo. Eu não preciso de alguém que venha negar e simplesmente me deixar mais confundida com aquilo ali. Porque aí, eis que eu encontro essa irmã em prantos,
Porque ela diz assim, bom, as pessoas que eu esperava que me acolhessem disseram que tudo é coisa da minha cabeça, que eu não estou passando por nada disso. Então, esse negacionismo que às vezes a gente vê em familiares, em lideranças, em pessoas próximas, e quando eu falo esse negacionismo, às vezes não é nem por desconhecimento, é porque essas pessoas elas acham que vão ajudar a pessoa dizendo que ela não tem nada. Imagina você tentando ajudar uma pessoa que está sentindo algo que para ela é muito real, e você tentando ajudar falando assim, isso tudo é coisa da sua cabeça. Levanta, irmã, vai fazer um propósito no monte, que o teu problema é falta de oração. Você pode matar a pessoa. Com um depressivo, quando a palavra é colocada de forma errada, você pode estar matando uma pessoa sem saber. A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos suportar os nossos irmãos. Quando fala suportar, é carregar. Existem pessoas que a gente vai ter que carregar. E como líder, eu sei o que eu estou falando, vai ter pessoas que você vai aconselhar hoje, amanhã você vai precisar aconselhar novamente, e amanhã você vai aconselhar. E você precisa ter a mesma paciência, o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo amor. Porque você não sabe o que... Eu tenho muito cuidado, eu falo, quem congrega comigo, quem é da nossa igreja sabe. Eu falo, uma palavra pode matar alguém. E nós líderes, a liderança precisa ter esse cuidado. Imagina se Jesus olhasse para os discípulos que davam tanto problema. O Senhor sabia quem ele ia repreender, sabia que Pedro tinha maturidade para ser repreendido, mas sabia que Judas não tinha maturidade. E o Senhor vai conduzir Judas sabendo que ele era um cara que iria traí-lo, mas Jesus vai lá com carinho, com misericórdia. A igreja do Senhor precisa ter esse cuidado. E aí, uma coisa que eu percebo na igreja e em algumas igrejas, em alguns ministérios, é que tentam padronizar as ovelhas. Todo mundo com o mesmo perfil. Eu dou o cuidado. Não. E aí a gente tem que usar um terminho que é um dos princípios do SUS, que é equidade. Tem pessoas que precisam desse tanto para ele chegar nesse nível. Só que tem pessoas que precisam desse tanto para chegar no mesmo nível do outro. É isso aí. Então, ter equidade é um cuidado, porque você trata as pessoas de forma singular. Deus não nos trata de forma padronizada. Pelo contrário, Deus trata de acordo com a nossa singularidade. Ele nos dá justamente aquilo que a gente precisa para crescer e ficar no mesmo nível do outro. Verdade. E quando a gente entende isso, que Deus ele vai tratar cada um da sua forma, do seu jeito, com o mesmo amor. O amor é o mesmo, o cuidado que é diferente, né? Vamos lá. O que você acha? Você falou já um pouco, mas desse pensamento. Depressão é falta de Deus. A minha vida toda é tentando lutar contra esse pensamento, porque a gente, por causa disso, tem uma dificuldade muito grande das pessoas, principalmente as pessoas que são cristãs, que são de igrejas, de aderir ao tratamento. Eu digo sem dúvida do que eu estou falando, tá? O pessoal que mais me dá trabalho é os crentes. Poxa. Por quê? Por que o crente dá trabalho? Porque se você chegar para uma pessoa que é ateu, que é umbandista, que é espírita, que é católico, ou quem quer que seja, que ele não tenha essa crença de que Deus vai me curar, ele faz o tratamento de forma correta. Só que a gente trata com o crente que acha que, porque é filho de Deus, ele é o último biscoito do pacote. Meu Deus. O alecrim dourado. Então, porque eu sou filho de Deus, eu não posso ter depressão. Porque eu sou filho de Deus, eu preciso estar saudável. Eu não posso ter essas doenças da alma. Mas eu posso ter hipertensão, eu posso ter diabetes, eu posso ter uma tireoide desregulada,
todas as doenças que precisam de tratamento contínuo para o resto da vida, e eu tomo a minha medicação de manhã certinho, sem problema. Mas se eu for crente, eu tiver depressão, eu tiver que tomar uma medicação, e os crentes pipoca. Por quê? Imagina se os meus liderados souberem que eu preciso de psiquiatra e psicólogo. A gente ainda tem isso. Então, dizer que depressão é falta de Deus é uma ignorância sem tamanho. Porque eu não tenho dúvida alguma que Deus tem levantado uma geração de pessoas nesse tempo, e principalmente do meio cristão, para cuidar dessa parte. Porque é impressionante o quanto eu tenho um público que já entra em contato perguntando assim: eu soube que a irmã é cristã? Porque eu sou cristã. E eu concordo que, às vezes, a nossa fala ela precisa ser compreendida, porque se uma irmã da igreja chega para mim e fala assim: porque eu estava na sala e eu ouvi a voz de Deus, Deus falou isso, isso e isso. É claro que eu vou entender que Deus falou com ela. Uhum. Mas se ela chega e fala isso para uma colega minha que não tem a mesma crença que eu, vai dizer que a irmã está com alucinação, né? As coisas espirituais é loucura para o mundo. É verdade. Exatamente. Então, realmente, a gente é mais compreendido. Né? Mas mesmo tendo hoje o acesso a pastores, missionárias, pastoras, mulheres cristãs que hoje têm formação e têm um balizamento técnico para isso, a gente ainda tem uma recusa do público cristão, porque eles têm isso na cabeça: isso é falta de Deus, isso aqui é porque eu orei pouco, isso aqui é porque eu não estou fazendo o propósito que deveria. Sendo que, um velho ditado, né? Doença não dá em árvore. E muitas vezes o que nos leva à depressão, a gente poderia dizer vários fatores que nos levam à depressão, desde aquela que é reativa a algum acontecimento, ou aquela que simplesmente surge sem nenhum acontecimento. Né? A gente tem alguns momentos, principalmente nós mulheres, né, que podemos deprimir devido a altos e baixos de hormônio, a várias situações e contextos que estamos vivenciando, mudanças. Então, é claro que nós podemos adoecer, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, com tanta competitividade, tecnologias e tanta coisa que a gente não está alcançando. É claro que a gente vai adoecer. Você precisa ser bom, você precisa ser perfeito, você precisa fazer, você precisa dar conta de casa, você precisa dar conta do ministério. Se o ministério não está crescendo, o problema é teu. Tem alguma falta aí, o problema está contigo. E hoje, né, tantas coisas que vêm, e se nós não... A gente vê isso, e nós já falamos de Elias, né? Elias, ele vence 450, depois mais 400 e pouco, e aí a Bíblia vai dizer que o cara tá mal. Tá mal. E tá mal, e ele precisa de ajuda, e ele diz: eu quero morrer, só que ele tá fugindo da morte. Ele não quer morrer, ele quer que aquela dor seja sanada, né? E Deus fala assim: come e bebe. Tem muita coisa para você viver. Meus irmãos, come e bebam. Se Deus levantou homens e mulheres para cuidar disso aí, procure, ligue, vá, sente. Não tem dinheiro, como a missionária falou, sente com alguém que você possa contar. Né? Porque tem muito líder que fala assim: mas eu vou sentar com quem? Deus sempre levanta alguém. E aí eu tenho tido assim a graciosidade de Deus de ter me colocado na vida de muitas pessoas, né? Principalmente de lideranças que às vezes não tem em quem confiar. E assim, uma coisa que eu concordo plenamente é que cuidar de gente adoece. Isso é um tema que eu trago muito nas palestras que eu dou, porque uma vez que você cuida de gente, é impossível você cuidar de gente e aquelas pessoas que você cuida não acionar em você algumas coisas que muitas vezes não te doeram nunca, mas que quando você se depara com aquela situação ali, você se identifica.
Então, quando eu entrei no hospital, que no hospital é muito frenético, né? Aquele ritmo ali, porque são muitos atendimentos, são sofrimentos assim inimagináveis que a gente pega ali. Então, eu percebi que foi um lugar que me deu uma titubeada, porque as histórias elas são muito doloridas e, de vez em quando, a gente se identifica com aquilo ali. Então, um dos meus trabalhos no hospital é estar presente, quando é meu plantão, nas comunicações de óbito, que são muitas, Então, uma das coisas que para mim me identifica muito, e eu entro naquele lugar ali de me segurar mesmo, porque eu sou um ser humano, é quando vem comunicação de óbito de filhos únicos, filhos jovens, porque eu tenho um filho. Então, quando nós cuidamos de gente, nós vamos ter essas identificações, que às vezes uma história que a pessoa traz para você, que é a história da vida dela, ela aciona um gatilho, às vezes, lá da tua infância. Tu passou por algo daquele jeito ali, parecido com aquilo ali, às vezes não tem nem conexão, mas te aciona. Então, é fato que nossas feridas vão ser remexidas se elas não estiverem curadas. A gente vai sim adoecer, a gente vai sim ficar um pouco mais remexido com aquilo ali. E Elias, ele não adoeceu da noite para o dia. É um gotejar contínuo. Às vezes, dói hoje, você chora, se entristece por um dia, volta a viver, mas aí dói amanhã, de outra forma. É o desgaste. Algumas depressões, elas vêm por causa de desgastes. A gente vai ver a Ana. Ana, né, você falou, Ana, ela viu Penina ter 10 filhos. Ana não adoeceu no primeiro filho. Não. Ela adoeceu quando ela viu. Vem o primeiro, vem o segundo. A história é sempre a mesma. A tendência é aquilo que a gente lidava lá no início, com toda a força, se tornar pesado, porque a gente já está sobrecarregado de outras coisas. É muito interessante que existem pessoas que vêm segurando, né? Vêm sofrendo, vêm segurando, ao ponto de deixar explodir. Não deixe explodir, procure ajuda. Ajuda espiritual, ajuda profissional, sabe? Conte, não guarde isso para você. E eu quero já aproveitar um gancho, e esse lugar é um lugar profético. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, sobre a tua casa. Talvez tenha alguém dentro da tua casa, ou talvez você é esse alguém. Eu profetizo que o Senhor está entrando aí. Aquele que detém toda a cura, aquele que tem nas mãos todo o poder. Eu profetizo que o Senhor está entrando dentro dessa sala, dentro desse quarto escuro, no meio dessa cozinha, e eu profetizo que o Espírito Santo está tratando de você agora. Eu profetizo que a cura do Senhor está sendo manifestada através desse programa, através desse vídeo, e que o nome do Senhor será glorificado sobre o teu lar. Eu declaro que não haverá morte, eu declaro que não haverá enterro, eu declaro que o Senhor está fechando toda e qualquer sepultura, e o nome do Senhor está sendo estabelecido sobre a tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala um pouco sobre os seus livros. Um dos livros que eu gostei muito, e eu falei até com o nosso produtor, eu falei, gente, tem um tema de um livro, Abraço na Alma. E isso ficou no meu coração, sabe? É esse daqui, Abraço na Alma. Esse livro aqui foi o primeiro filhinho, né? E para quem me segue no Facebook, principalmente, eu sou a pessoa dos textões, né? Sempre escrevi muito, né? Sempre gostei de escrever e sempre escrevi. Eu tenho uma forma de Deus falar comigo que cada um tem seu jeito, né?
Tem gente que diz assim, Deus me acorda de madrugada para orar. E Deus me acorda de madrugada para ler a Bíblia. Né? Sempre gostei muito de ler. E aí nasceu o Abraço na Alma. O Abraço na Alma, ele nasceu na pandemia, quando a gente estava naquele período de isolamento, né, e tal. Então, nós fundamos um grupo de apoio para mulheres ali em Campo Grande. E, por algum tempo, esse grupo funcionou na pandemia, quando a gente ficava todo mundo de máscara, álcool, tudo aquilo. Mas foi um momento que as pessoas estavam muito necessitadas desse apoio, né? Porque a pandemia ela nos isolou demais. Então, o Abraço na Alma ele surgiu na pandemia. São pequenos textos em forma de um devocional. E, se eu não me engano, são 40 textos. Aí veio o Abraço na Alma. E aí, logo em seguida, a gente... Gente, eu trouxe o livro na bolsa, está todo amassado. Esse livro aqui, ele nasceu do meu trabalho com as mulheres do meu consultório. Porque eu comecei a atrair para o meu consultório, não sei por que causa, mas eu comecei a atrair, não sei se foi o próprio Deus que começou a mostrar o caminho a essas mulheres, né? Mulheres vítimas de relacionamento abusivo. E quando a gente fala de relacionamento abusivo, isso é um tabu ainda dentro da igreja, porque nós temos como princípios bíblicos, né, a submissão. O problema é quando esse princípio bíblico ele é usado ao bel prazer do homem, né? E aí a gente vai ver várias coisas feias vindas de, às vezes, pessoas que têm um nome muito bonito na sociedade, né? Então, eu recebo muitas mulheres vítimas de relacionamento abusivo. Passei a estudar muito sobre isso, porque todas as vezes que a gente atende um caso, a gente precisa tentar compreender aquele caso para poder ajudar aquela pessoa que nos procura, né? E eu comecei a perceber que essas mulheres extremamente dependentes emocionais, muitas vezes sustentavam relacionamentos onde o final disso tudo é adoecimento, né? Uma mulher que vive um relacionamento abusivo, e falo isso sem dúvida do que eu estou falando, mas cedo ou mais tarde ela adoece. E muitas delas chegam às vias de tentar suicídio, outras caem em processos depressivos horríveis, outras entram em crises ansiosas, mas o fato é que elas adoecem. Adoecem porque um relacionamento abusivo uma das características, né, é arrancar daquela mulher a identidade dela. É abusivo porque muitas vezes não está agredindo fisicamente, mas está agredindo moralmente, está agredindo Depreciando, ela, né, a mulher. Psicologicamente, né? E a gente tem como agressão também até agressão patrimonial, né? Que às vezes as pessoas não falam, né? Mas aquela mulher que às vezes é impedida de trabalhar fora, ela é impedida de estudar, ela é impedida de viver. Geralmente um relacionamento abusivo é muito característico pela falta de rede de apoio, porque aquela pessoa que é abusiva, e isso tem homem e tem mulher, só que a maioria são homens. Eles acabam se colocando no lugar de Deus daquela pessoa. Então a gente vai ver mulheres que... Você só faz o que eu mando, você só come quando que eu te provei, né, que vem de mim, eu sou o teu provedor, enfim. Eu sou tudo na sua vida. E muitas vezes a gente vê na igreja esses homens abusivos usando a Bíblia contra a mulher. Sim. Porque a Bíblia não ensina o homem a ser abusivo. Não. Jesus nos tratou com amor, sempre nos tratou com amor. E uma coisa que eu percebi é que essas mulheres, elas tiram, e isso eu digo sem dúvida do que eu estou falando. Elas tiram o lugar de Deus e elas colocam um esposo. E é por isso que vem a trama, porque eu não me recordo agora se é Romanos capítulo 3, que Paulo ele vai escrever aos Romanos, ele vai falar assim, que por não terem conhecido a Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Todas as vezes que nós tiramos Deus da proeminência, colocamos um ser humano, nós estamos substituindo o senhorio. Então, mulher,
Ele é o Senhor que te sara. Eu trago, sim, algumas questões aqui emocionais bem sérias, que podem ser um terreno fértil, né, para esse tipo de relação, mas eu trago muito no enfoque da Bíblia. E esse aqui é o meu último livro, que é Você Simplesmente Incrível. O caçulinha. O caçulinha, menina, nasceu esse ano. Amém. Esse daqui já é bem voltado para o público feminino, esse daqui também, né? Esses dois eu já fiz eles todo na linguagem mais voltada para o público feminino. Embora eu tenha muitos homens que comprem meus livros, mas o meu maior público é as mulheres. E esse livro aqui, Você é Simplesmente Incrível, ele está novinho, eu não fiz nem lançamento. Já estou apresentando para vocês aqui. E, a partir dele, eu criei um curso para as mulheres cristãs. Agora, nesse primeiro momento, serão pastoras, lugar de escuta, lugar de acolhimento, lugar de crescimento e desenvolvimento, porque a gente, às vezes, é muito, como é que eu vou dizer, inteligente, entendida na área espiritual. Só que, emocionalmente, muitas vezes desconhecemos quem somos. Quem é isso aí? E uma coisa que eu aprendi com Jesus é que, para mim sustentar a maturidade espiritual, eu preciso ter minimamente um conhecimento de quem eu sou. Eu preciso ter um cuidado emocional com quem eu sou. Porque a gente vê muita gente imatura porque se envolve nas desordens dos outros. É isso aí. Então, não adianta. Que a unção busca crescimento, busca saber quem você é, porque ninguém... Às vezes a gente vê na igreja assim, porque eu estou triste, porque a irmã disse que eu sou isso, isso e isso. E aí eu te pergunto, você não sabe quem você é? É isso aí. Você se deixa levar por qualquer coisa que falem? É né? isso aí. Porque se me ofende, eu tenho que questionar. Peraí, eu sou isso daqui? Se eu sou isso daqui, não tem que me ofender. É. Eu tenho que tentar mudar. Agora, se eu não sou isso daqui, me desculpe, mas fale o que quiser a meu respeito. Eu não estou nem aí. Ninguém paga minhas contas. É uma geração, nós estamos vivendo uma geração que precisa de aprovação humana. Eu preciso ser bom para todo mundo. Aí se alguém vai lá, fala que você não é bom, ou que... Aí você, né, as pessoas ficam preocupadas com que... Deixa quem quiser falar, É a deixa quem geração quiser dos pensar. likes, né? É isso aí. É a geração que precisa estar em evidência e sempre com aquele stories bonito. Tá tudo muito bom. Eu sou o topo do top, o top do top. A geração da perfeição. Perfeitos, só Jesus. Com Perfeito. certeza. Hoje eu postei algo no Instagram, até para as mulheres. Coloquei uma foto minha, claro. E coloquei assim, deixa eu ver se eu lembro, hein, gente. Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Não somos perfeitas. Somos aperfeiçoadas em Cristo. Nós não somos perfeitas. E não temos que procurar a perfeição. Nós temos que procurar sermos moldadas pelo Senhor. Porque perfeito só Cristo. Nós somos aperfeiçoados pelo Evangelho. É Ele que lapida, tira aqui, tira lá. Aquilo que vai impedir de eu chegar, de me aproximar a Ele, Ele vai tirar. Aquilo que vai impedir que o propósito dEle se cumpra na minha vida, Ele vai arrancar. Mas aquilo que é preciso para que eu lembre quem eu sou, Ele vai deixar. Para que eu saiba que em João ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer. Você não está aqui pelo que você faz, pela sua... Não, você está aqui porque eu te coloquei. E eu vou te honrar, mesmo com suas falhas e defeitos. Mesmo mesmo as pessoas não acreditando em você, né? Mas eu vou te sustentar. Eu vou continuar contigo. É uma geração, né, que a gente percebe que é uma geração de pessoas feridas, que não se cura, quer subir nos altares, quer receber elogios do homem, quer que tudo seja lindo. Viver pelo Evangelho, viver a causa do Evangelho, ser direcionada por Deus, é uma coisa que parece que está em segundo plano. É isso aí.
Estou mais preocupada com quem eu mostro que sou, né? Esse mostrar, essa necessidade, né? Porque eu sou uma pessoa que agora é que eu estou vindo para a mídia, porque até então não gosto de postar sobre a minha vida. Não faço questão, porque de que me adianta? Eu sei de uma coisa, se Deus ele quiser me levar a algum lugar, ele vai tocar nas pessoas, ele vai falar com as pessoas, ele vai levantar as pessoas. Se ele quiser fazer alguma coisa por mim, isso aqui eu só fiz porque ele me deu carta branca. Só por isso. Não é para mim ser melhor do que ninguém, né? Então, eu penso que a gente precisa rever esse conceito do evangelho atual, né? Um evangelho que eu fico contando quantas almas estou ganhando. Um evangelho que eu digo que é por causa do nome de Deus, mas eu preciso cobrar um valor absurdo para trazê-lo, porque eu preciso ser cuidado. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo porque a gente recebe de graça. Eita, glória a Deus, aleluia. Quando nós entendemos que é pela graça. E ele sustentou os seus profetas. Não é? O Senhor não deve nada a ninguém. Você falando, eu pego muito esse texto, quando o Senhor está lá, Jesus está demonstrando o povo, está trazendo a mensagem e os discípulos vão dizer para o Senhor, o povo está com fome, libera o povo está com fome. Aí Jesus fala, não, o que tem aí? Tem 5 pães, 2 peixinhos, enfim. Pega isso aí e dá para o povo. O Senhor ele vai prover tanto no espiritual quanto no material. O Senhor não deve nada a ninguém. De forma alguma. Não deve nada a ninguém. Já estamos caminhando para o nosso final. Que pena. Mas eu queria, antes de terminar, que você deixasse uma palavra para quem está nos assistindo, está nos ouvindo. Às vezes tem pessoas que estão no Spotify. Isso, estão no Spotify agora, né, nos ouvindo. Então, está a caminho do trabalho, está voltando do trabalho, tá indo para uma visita, está voltando. Então, deixa uma palavra. Sim, eu não vou trazer nenhum trecho da Bíblia, mas eu quero que todos se lembrem que Deus ele chama pessoas improváveis. Às vezes, a gente imagina que a gente tem que ter algo para que chame a atenção de Deus, né? E eu vejo muitas pessoas querendo ser boas, querendo ser perfeitas, querendo ter uma oratória, né, assim, incomum, fora do normal. Nossa, eu preciso para isso. Só que eu entendo que Deus chama pessoas improváveis. Glória a Jesus. Deus chama pessoas improváveis e talvez você nunca tenha percebido que você é uma pessoa improvável e que pode estar ali no radar de Deus. Eita, glória. E não precisa eu botar meu nome num cartaz e com um telefone embaixo para a pessoa saber o meu endereço. Oh, ela me acha. Aleluia. Ela me acha quando Deus decide que é o momento de você ser achado, né? Então, você como essa pessoa improvável, você não precisa ir para a África para ser importante. Você não precisa se levantar diante das grandes multidões para pregar o Evangelho. Uma coisa que Deus tem falado comigo e eu falo contigo, você é a própria ferramenta de Deus. Você é uma ferramenta que anda por aí, que fala e que se relaciona. Oh, glória. E é assim que Deus ele nos coloca no mundo. Quando a gente se conecta às pessoas, a gente pode estar conectando Deus ou não conectando Deus àquelas pessoas. É impossível a gente ter uma vida com Deus, andar com Deus, e as pessoas que andam ao nosso lado, as pessoas que nós convivemos, terem todos uma vida destruída. A vida de Deus que está em mim precisa impactar quem está do meu lado. A vida de Deus que está em mim tem que chamar a atenção de quem está do meu lado. A pessoa que está do meu lado, independente da religião que ela tenha, ela tem que perceber que há algo diferente em mim, porque eu sou essa ferramenta. E muitas vezes as pessoas, os cristãos, eles se colocam num lugar
como se fossem os privilegiados, que não pode se misturar com o irmão umbandista e com o irmão espírita, porque senão vão se contaminar com os demônios deles. Só que Deus, ele nos chamou para a gente ir para o mundo. É isso aí. Eclésia é de dentro para fora. Né? A gente precisa entender isso, é de dentro para fora. Então, se você quer se fechar no seu mundo de oração, com seus amigos crentes, viver só dentro da igreja, eu tenho que te falar com toda honestidade. Você não está se colocando onde Deus te chamou. Porque o propósito de Deus é que nós sejamos ferramenta. Limpando a casa de alguém, cuidando de alguém onde quer que você esteja e como você faça esse cuidado, se conectando a pessoas da sua vizinhança, a pessoas da sua família. Só que para isso a gente precisa entender que nós não somos perfeitos. Buscar e exigir essa perfeição dos outros é assim uma hipocrisia sem tamanho. Deus não chamou pessoas perfeitas. Deus chamou Paulo, um perseguidor de cristãos. Pedro, um cara que falava mal a beça, nem sequer cultura direito ele tinha. Uma cultura invejável, não. Ele era uma pessoa indouta, mas Deus chamou a Pedro e insistiu com Pedro. Jesus podia muito bem ter chegado e olhado para aqueles fariseus, homens separados, homens conhecedores da lei, e dito assim, poxa, vou escolher aqui a nata da sociedade, né, para andar comigo. Mas Jesus escolheu 12 pessoas imperfeitas para andar com ele, cada um mais problemático do que o outro, né? Então nós ficamos esperando esse amigo perfeito, né? Eu fico vendo os coaching cristãos, né, dizendo assim: procure pessoas num nível mais alto do que o seu, né? Não ande com pessoas que não tenham visão de águia, né? E eu concordo plenamente. Nós precisamos ter amigos muito acima do nosso nível, mas nós precisamos entender que Deus nos chamou para nos conectar. Às vezes há pessoas que estão muito aquém do nosso nível, mas é para que a gente possa fazer diferença na vida delas. Então, todos os dias, quando eu saio pela manhã de casa, uma oração que eu faço com Deus é o seguinte: Senhor, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas eu sei que o Senhor vai me conectar a pessoas para me ajudar elas, e o Senhor vai me conectar a pessoas que vão me ajudar. Eu preciso me colocar nesse lugar de que eu busco conexões nesse mundo, porque através dessas conexões Jesus é proclamado através da minha vida. Muitas vezes sem dizer uma palavra sequer. Amém. Mas ele é proclamado. Então, você que está me ouvindo, você que está me vendo, não sei o que você vive, onde você está. O Senhor te chamou com um propósito. E não fique esperando a unção descer, o título chegar, ou qualquer que seja. Hoje, você é um instrumento de Deus para esse propósito. Quando a gente não precisa fazer nada. Basta a gente dizer: ei, Senhor, eu estou aqui. Quando eu digo eu estou aqui, pode ter certeza de uma coisa: as agendas se abrem. Os lugares, as portas se abrem para você. A porta da palavra, ela se abre para você. Os amigos detectam algo diferente. Porque é impossível eu me relacionar com Deus, eu estar com um bom relacionamento com Deus, e eu não atingir esse mundo que está ao meu redor. Tem alguma coisa errada. É verdade. Porque Deus não é exclusivo meu. Glória a Deus. Seja um Elias na vida de algum Eliseu. Amém? Lembrando, curta, comente, compartilhe. Vai estar aqui as redes sociais da nossa missionária Andréia, tá? Vai lá, siga ela, tá? Vai estar o seu Instagram. E aí você procura ela. Eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para realizar através da vida dela, para a sua vida, amém? Deus abençoe. Até a próxima segunda. Um beijo no coração. Fique na paz.